Muchas gracias, Ana. Muy importante los conceptos que nos brindaste. Creo que es interesante poder ahora a la reflexión en estas tierras, en Brasil, que es un país muy importante no solo para América Latina, sino para el mundo, y con alguien que además ha sido fundador de las comunidades eclesiásticas de base y que se define como alguien que pertenece a una generación de cristianos que ayudó a construir una izquierda de raíces populares. Y creo que en momentos donde en realidad cada vez surgen más las iglesias evangélicas con la teoría de la prosperidad, quizás está bueno indagarnos y que nos ilustres para ver cómo también esa teología de la liberación puede surgir hoy mucho más fuerte en América Latina en un contexto de marcada resistencia. Así que, si nos podés ilustrar, arriba. Gracias. Buenas tardes. Bueno, agradeço a meu querido amigo Pepe Mujica por esta fraternal acolhida aqui, a Daniel, Chela e toda a gente de sua oficina por la invitação, a Sebastián, Guilhermo, que é corrido em aeroporto, a las 2 Anas que vêm de Galícia, que estão aqui em minha companhia este dia, enfim, a todos vocês por la presença. Eu vou começar do macro para depois ligar ao micro. Eu tive a suerte, a graça, o privilégio de viver muito de cerca desde o ano 79 até o ano 89 o desplome do mundo socialista. Aí han traído uns livros, estão todos em espanhol, e é um deles que descreve isso em detalhes, que se chama Paraíso Perdido, por razões óbvias, né? Paraíso Perdido. Eu quando me dou conta da caída do muro de Berlim, da desaparição da União Soviética depois de 70 anos de socialismo, eu me pergunto: onde hemos equivocado? O que passou? Claro, há muitas hipóteses, muitas análises. Eu disse a Pepe há pouco que o que me causa indignação é que aqueles companheiros que conheci em Moscou, em Leningrado, em Praga, e que me cobravam tanto, sabe, há que ser socialista, marxista, leninista, e o materialismo, não sei que coisa, não sei se esses companheiros agora seguem lutando para que vuelva o socialismo, outro modelo socialista, ou estão muito bem adaptados ao mundo capitalista. Eu tenho minhas dúvidas. Bueno, o hecho é que o capitalismo tem a esperteza de, ao privatizar os bens materiais, socializar os sonhos. Então, desde uma favela em São Paulo, mirando a telenovela, eu posso imaginar, sonhar que vou chegar a ser um rico e ter um helicóptero e uma casa em Miami, não sei que coisa. E quiçá o socialismo real ha hecho o erro contrário. Socializou os bens materiais e privatizou o sonho. Solamente o birô político tinha direito de sonhar, de apresentar alternativa. Qualquer um que em la base tomasse essa iniciativa, lo miravam como herege, dissidente, não sei, trotskista, não sei que coisa, enfim. E com isso não se criou uma verdadeira democracia, em que a gente participa desde seus sonhos, suas expectativas, suas esperanças e suas motivações subjetivas.
Onélio Cardoso, que é um poeta cubano, ha dito uma frase magnífica: o ser humano tem dois grandes hambres, la de pan e la de belleza. La primeira se pode saciar, la segunda é infinita. Ou seja, uma vez eu estava em la Ciudad de México com a gente da esquerda mexicana, que um pouco como a tradição da esquerda uruguaia, por pouco que conosco, e por razões históricas, uma esquerda muito anticlerical, e tenho todo o respeito por isso. Quando eu estava na cárcel, cercado de comunistas ateus por todos os lados, e eles me perguntavam: Beto, como é possível que tu és revolucionário, foi a la guerrilla, e sigue religioso, cristiano, fraile, como explica isso? Eu dizia: mira, eu estou tão seguro que vocês todos vão ao cielo, que vamos ter toda a eternidade para debater esse tema, né? Agora temos que tratar de poner abaixo a ditadura militar. Depois vamos ter toda a eternidade. Estejam tranquilos, vamos todos ao cielo. Então, a gente da esquerda em México me perguntou: Beto, como podemos fundar aqui um partido dos trabalhadores como esse de Lula em Brasil? Eu digo: bueno, eu creio que vocês aí que empezaram um trabalho de base, e dentro de 40 anos, como 40 anos? Não, queremos para 4 anos. Bueno, 4 anos eu não conosco nenhuma receita. Eu sei que o PT de Lula é fruto de um trabalho de base que começou com Paulo Freire pouco antes do golpe militar de 64, e com as comunidades eclesiais de base e com movimentos populares, e 40 anos depois ha sido fundado este partido, recorrendo toda esta matriz popular que se havia organizado durante os 21 anos de ditadura militar. Então, não há uma coisa, ou seja, isso para Lula ser elegido presidente, aí se somam os 40 anos, não é uma coisa que se hace. Agora, há um detalhe: ustedes aqui em México não vão lograr nenhuma vitória se ao lado de ustedes não está a companheira Guadalupe, porque a gente de México é uma gente sumamente religiosa, devota de la Virgem de Guadalupe, e onde vai Guadalupe vai a gente, não vai com ustedes. O que quero dizer com isso? Em América Latina, se perguntamos a um campesino, a uma senhora que limpa a casa, a uma cozinheira, o que pensa da vida, do mundo, seguramente a resposta vem em categorias religiosas. Em América Latina, a porta da razão é o coração, e a llave do coração é a religião. E hemos cometido o erro, nós outros de esquerda, sobretudo de formação marxista mecanicista, de fazer uma mala interpretação da frasezita: a religião é ópio do povo, porque o mesmo que ha escrito isso, e o mesmo texto ha dito: este também é o clamor do oprimido, o coração de um mundo sem coração. Ou seja, eu tinha um professor que dizia: quando quer explicar uma coisa que a gente não entende, pero aceita muito, utiliza a palavra dialética. Ou seja, é um texto dialético. A religião, como a política, serve para oprimir ou serve para liberar. Agora, por que passou isso em esses países socialistas? Por que me invitavam tanto? Porque se haviam dado conta que han cometido o erro de, em nome de um ateísmo científico, eu não sei que coisa é isso, porque eu sei que é ateísmo, como pode ser científico, não entendo, porque
Eu sou crente não científico, não posso provar cientificamente a nadie a existência de Deus. Enfim, a fé é como perguntar a Juan que ama a Maria. Cientificamente, Juan, você está equivocado, devia amar a Susana, né? Essa lógica não existe, porque está em outra dimensão do ser humano. Então, o que passou muitas vezes é que não hemos cuidado da subjetividade da gente e de todos os sistemas de sentido. Isso é muito importante, porque nossas vidas e nossa felicidade se definem por uma única coisa, por o sentido que imprimimos a nossa existência. Não importa se vivimos em situações difíceis. Eu penso em la monja Dorothy Stang, de uma família rica dos Estados Unidos, que foi a trabalhar com os sem terra ao interior da Amazônia e foi assassinada aí por um latifundista. Não importa. Importa que essa monja ha dado sua vida feliz. Por quê? Porque é o sentido que imprimimos à nossa existência que define o rumo, a felicidade, a razão de existir. E não há outro sistema mais completo de sentido do que a religião. Porque a religião explica, desde a criação do mundo, as ofensas que podem ser aqui a Daniel, e depois tenho que pedir perdão a ele. De lo mais íntimo ao mais abrangente. E que pá? Em América Latina, desde os início dos anos 60, começou um movimento em la base popular de reapropriação da Bíblia. A Bíblia, como todo texto, né, em teoria literária, utilizamos a figura geométrica de um triângulo. Todo texto depende de um contexto de qual sacamos uma motivação, em português um pretexto, né? Quem pode entender melhor a obra de Mário Benedetti, um uruguaio ou um alemão? Evidente que é um uruguaio, porque o uruguaio está lendo um texto dentro de seu contexto, e de aí vai sacar pretexto, motivações melhores dessa obra, frutos melhores dela leitura. E quem pode entender melhor a obra de Goethe? É o alemão, e não um brasileiro ou um uruguaio, porque está dentro do contexto. Então, isto vale para a Bíblia, isto vale para a obra de Marx. Toda leitura de um texto reflete o contexto em que nos encontramos. Ler um texto de Marx em La Sorbonne ou em La Guerrilla de Nicarágua, sandinista ou de El Salvador, o mesmo texto tem hermenêuticas completamente distintas. E de aí que nasce a teologia da liberação. A teologia da liberação não ha nascido em la cabeça de Leonardo Boff, em la polígrafo de Gustavo Gutiérrez. Nasceu de la fé de la gente pobre em comunidade, procurando entender a palavra de Deus. E nas reuniões, uma metodologia fantástica, muito sencilla, que claro, Paulo Freire, com seu método de alfabetização conscientizadora, ha ajudado muito.